Olá pessoal, tudo bem? Hoje na aula nós vamos falar um pouco sobre a competência 4, o que é avaliado, né? O que a competência 4 tem a avaliar dentro do teu texto. Então, ela vai avaliar a articulação do texto, que vai envolver substantivos, pronomes, sequências formadas por pronome mais substantivo, conjunções e locuções conjuntivas. Os substantivos, a gente sabe que são os nomes, então nós vamos colocar nomes dentro do nosso texto. No entanto, eu tenho que ficar preocupada com aquela repetição de palavras. Então, se eu repetir uma palavra mais do que 2 vezes, eu já tenho que ficar atento e colocar um sinônimo para quebrar a repetição, né? Uma palavra que tem o mesmo sentido, só que ela é escrita de forma diferente. Os pronomes, como que entram? Os pronomes, eles também são para quebrar aquela repetição de palavras. Então, se eu já mencionei alguém dentro do texto, eu posso referenciar ele ou ela, este, esse, essa. Então, são pronomes para quebrar a repetição também de substantivo ou retomar a esses substantivos. Sequências formadas por pronomes mais substantivo é quando eu vou colocar um pronome e um substantivo ao mesmo tempo juntos. É o que a gente chama de colocação pronominal. Um exemplo básico do nosso dia, do nosso cotidiano é me traga, por exemplo. Eu tenho aí um verbo e tenho um pronome. Então, eu tenho que quebrar essa repetição ou essa linguagem de forma que ela venha aparecer uma linguagem mais culta. Quando eu coloco me traga, eu estou simplesmente colocando uma linguagem coloquial, ou seja, informal, falada no dia a dia. Agora, quando eu coloco traga-me, aí eu estou fazendo uma colocação pronominal e esse verbo juntamente a esse pronome, ele vai ficar chamativo. Como assim, professora? Correto, tá? Fica na linguagem culta da língua portuguesa. Então, sempre vai ter também sequência de pronome mais substantivo. Conjunções são conectores que têm sentido de adição, de comparação, de explicação, conclusão, contradição. Então, são várias palavrinhas que a gente tem o costume de utilizar no nosso dia a dia para poder deixar o texto mais coeso. Dentro da língua portuguesa, nós temos coesão e coerência. Esses dois itens são avaliados na competência 4. O que é coesão, pessoal? Coesão é quando eu coloco palavrinhas, encaixo palavrinhas nos meus textos, nas minhas frases e elas ficam bem explicativas, bem apresentáveis. Já a coerência, ela é relacionada ao sentido das palavras, se realmente aquela palavra que eu acabei de encaixar naquela frase faz sentido ou não. Então, coerência é quando todas as informações do texto estão totalmente conectadas e fazem sentido. Coesão é quando algumas palavrinhas que eu coloco dentro do meu texto para ligar uma informação a outra também estão tendo um nexo, né? Se elas estão realmente encaixadas da forma adequada. Isso vocês precisam saber. Vamos aqui para a próxima etapa. O que leva à perda de ponto na competência 4? A ausência de articulador, ou seja, a ausência de conectivos. E também articulador inadequado. Como assim, professora? Às vezes tu coloca uma conjunção lá e aquela conjunção ela tem um sentido diferente do que está sendo proposto ali naquela oração, naquela frase. Também temos repetições de palavras e repetições de conectores. Eu não posso repetir mais do que 3 conectores no meu texto, tá? Os conectores, gente, são as conjunções coordenativas ou subordinativas. Tem 2 vídeos que eu coloquei aí na plataforma para vocês estudarem um pouco sobre o assunto. Então, falando sobre inadequação coesiva, que é a inadequação de conectivos, ou seja, conectivos colocados de forma errada, eu trouxe aqui dois exemplos. Vou começar com o primeiro. No mercado de trabalho, há muito preconceito contra profissionais surdos, mas é difícil para os deficientes auditivos encontrarem um emprego digno. Se vocês perceberem, o mas ele está em negrito, ou seja, está em destaque para
informar para vocês que esse conectivo ele está errado. Por quê, professora? Porque nós temos aí uma conclusão. Então, eu deveria colocar um conectivo de conclusão. No mercado de trabalho, há muito preconceito contra profissionais surdos. Portanto, é difícil para os deficientes auditivos encontrarem um emprego digno. Se eu colocar o portanto, vai realmente ter o sentido de finalização de frase. E olha, terminou com um ponto final, concluindo a frase. Então, aquele conectivo mas ali, ele está de forma inadequada. Como que ficaria? Na análise 1, a relação existente entre as orações é de conclusão, como eu já falei. A análise 2, articuladores adequados, por isso, portanto, com isso e por esse motivo. Eu deixei aqui as duas análises. A primeira análise eu falo que a frase ela é uma frase de conclusão e os conectores que poderiam ser utilizados ali no local do mas, tá bom? Vamos passar para o segundo exemplo. O INES tem combatido o preconceito contra os surdos, portanto, os intolerantes continuam humilhando os deficientes auditivos. Galera, aqui nós temos o portanto, que é uma conjunção conclusiva, está errado. Por quê, professora? Porque nós temos nesta frase uma ideia de oposição, ou seja, de sentidos opostos. O INES tem combatido o preconceito contra os surdos, mas os intolerantes continuam humilhando os deficientes auditivos. Então, enquanto o INES está combatendo o preconceito, ainda há pessoas intolerantes humilhando os deficientes auditivos. Então, são duas coisas contrárias. Se são duas coisas contrárias, duas informações contrárias, automaticamente no lugar do portanto deveria ter a conjunção entretanto, mas, porém, que são conjunções de contrariedade. Aí eu coloquei para vocês a análise 1 e a análise 2. A análise 1 é que a relação existente entre as orações é de oposição, ou também de adversidade, né, que é chamada de oração coordenativa adversativa. E na análise 2, eu coloco os articuladores adequados que deveriam ser utilizados aí no local da palavra portanto. Outro item, gente, esse aqui é um dos mais errados dentro das redações. Eu creio que de 10 redações, 7, 8, os alunos cometem esse erro. Tem redação que eu já corrigi 3, 4 vezes o erro onde e o aluno acaba repetindo. Esse detalhe aqui, simplesmente o aluno perde 40 pontos de cara, tá? Esse conectivo faz o aluno perder 40 pontos. É de acordo com o manual da FGV, tá? De correção dos professores. Inadequação coesiva. A relação entre pais e filhos melhoraria se os pais dessem mais importância aos filhos, onde estes pudessem opinar mais. Onde, gente, ele é voltado simplesmente para lugar, tá bom? Tá, professora, mas como que eu poderia reescrever essa frase? A relação entre pais... Como que eu poderia escrever esta frase? A relação entre pais e filhos melhoraria se os pais dessem mais importância aos filhos e eles pudessem opinar mais. Então, eu poderia colocar aí o e eles, trocar o onde por o e eles. Então, olhando aqui a nossa análise 1, não existe relação de locativa entre o último segmento e os anteriores, ou seja, não tem uma relação de lugar. Então, se não tem uma relação de lugar, o onde não pode aparecer, tá? Segunda análise, a correção. Conjunção aditiva mais substantivo temático para retomar a filhos, que seria a conjuntiva e mais o substantivo temático eles. E eles pudessem opinar mais. Então, eu posso colocar esses dois itens, que é uma conjunção mais um substantivo, para poder retomar ali a filhos e não precisar colocar a palavra onde. Dentro da análise 3, nós temos que a FGV só aceita o uso onde para substituir sociedade. É a única forma, se você estiver falando em nome da sociedade dentro do texto, aí você colocar onde
em relação à sociedade, aí aceito. É a única forma que o aluno não é penalizado com a palavra onde, é quando ele se refere, ele menciona a sociedade. Se for em um outro caso, ele vai perder ponto, porque a palavra onde só é voltada para o lugar, tá? Qualquer dúvida é só mandar lá no WhatsApp. Vamos aqui para os articuladores que devem aparecer na nossa redação. Gente, tem uma tabelinha que eu já mandei para vocês, que tem todos os articuladores de explicação, comparação, tempo, finalidade, todos eles eu já mandei para vocês. Aqui eu estou trazendo os que a banca oferece para a gente, que a gente tem que aceitar na banca. Então, isso aqui já é voltado diretamente da FGV, do material de apoio que o professor tem para poder corrigir os textos de vocês. O tipo aditivo, que é relacionado a acréscimo, né, a adição. E também ainda além disso, e na nossa planilha nós temos uns mais sofisticados. Ademais, outros sim, tá? Mas também, então uma tabelinha que eu passei para vocês é mais interessante de ser utilizada. Tipo 2. Indica um argumento mais forte, até mesmo, inclusive, nem mesmo. Isso aqui, pessoal, são palavras que a gente tem que indicar argumento mais forte. Quando você vai colocar uma argumentação mais enfática, digamos assim. Indica uma escala com argumentos mais fortes. Uma escala, pessoal, significa algo ainda mais apresentável. Então, ao menos, pelo menos, no mínimo, quando você vai mencionar um argumento, tá? Gente, aqui são alguns que podem ser utilizados, mas não significa que seja necessário. Talvez tu tenha algumas outras palavras já formadas. Isso aqui é para decorar? Não, professora. É para aprender. Tipo 4. Adversativos e concessivos, que eles têm o mesmo sentido, tá? Dentro de um texto de contrariedade de informações. Mas, porém, no entanto, todavia, embora, ainda que, apesar de. Então, todos esses são de adversidade ou de concessão, que são de ideias contraditórias, ou seja, uma primeira frase fala uma afirmação, a segunda já vem com algo negativo à primeira afirmação. Então, são contrárias uma à outra. O tipo 5, conclusivos e consecutivos, que eles também têm o mesmo sentido de conclusão. Logo, portanto, por isso, por conseguinte, em decorrência. Geralmente, esses são utilizados aí no finalzinho de cada parágrafo. Tem que ter o conectivo de conclusão para concluir o parágrafo. Tipo 6, explicação, causa e consequência.